Olá, pessoal. Estamos aqui falando com o Arthur Dorigo, gerente de soluções em compliance e governança da BRA Certificadora, também instrutor do nosso webinar sobre compliance. Bom, a gente está aqui hoje para falar das inscrições do Proética, e ontem a gente teve a abertura das inscrições para a temporada 2020-2021. E, bom, existem algumas questões aí importantes. Ele está aqui para poder bater um papo com a gente a respeito do Proética, a gente poder falar um pouquinho mais dessa questão do fomento do setor privado com relação a incentivos sobre ética e integridade, ao combate à corrupção. Bom dia, Carlos. É um prazer estar falando com você, cara. E quando a gente sempre tem a oportunidade de falar desse tema que fala de compliance, integridade, de fomento, principalmente, dessas questões relativas à cultura de compliance, que a gente sempre conversa na empresa, né? A gente sempre, nos nossos bate-papos, fala tanto sobre isso, como é importante a gente ter iniciativas de fomento à cultura de compliance. É importante a gente ter esse espaço e principalmente com essa notícia, né, que a gente teve ontem, como você já bem comentou, da abertura das inscrições do Proética. E, Carlos, eu acho que é importante primeiro passar para o pessoal que está nos assistindo que realmente o Proética esse ano mudou um pouco e mudou principalmente no período, e eu acho que já é um ponto de atenção para as empresas que pretendem se inscrever e pretendem participar do Proética, que é justamente o período de inscrição do Empresa Proética. E por que eu estou pontuando isso para você, Carlos? Porque normalmente, desde que o Proética passou a ser realizado de 2 em 2 anos, o Proética ele já é uma iniciativa da CGU com o Instituto Ethos desde 2010. Mas a partir de 2017, ela começou a ser uma iniciativa de 2 em 2 anos. E normalmente as empresas tinham uma janela de 6 a 8 meses para poder se inscrever e, obviamente, mandar, né, submeter toda a documentação que é necessária para o Proética. E nesse ano, 2021, como você citou, essa janela vai estar muito menor. Então, ela é uma janela de 3 meses. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês. Ou seja, a janela do Proética de inscrição e submissão dos documentos já está bem menor. E o Proética também, esse ano, o que ele fez? Eu acredito até em função dessa janela de inscrição ser bem menor, o Proética, o pessoal da CGU, implementou algumas modificações naquilo que tem que ser submetido, ou seja, eles colocaram uma documentação, obviamente a documentação ela é igual dos anos anteriores, porque é uma documentação que permeia todo um programa de integridade, mas até a forma e como eles querem verificar isso está mais objetivo. Então a empresa ela tem que ficar atenta de como fazer isso e como se preparar, principalmente, e aí eu estou sendo, obviamente, repetitivo nisso, mas prazo, eu como advogado, você sabe como é que funciona, né? A gente fica muito em cima dessa questão de prazo, dessa janela de 3 meses. É fundamental as empresas terem ideia de que esse ano, esse biênio, são só 3 meses para se inscrever e submeter os documentos. Aproveitando até isso aí que você falou sobre o prazo, o tempo está bem curto, né? Se a gente parar para pegar o exemplo aí das últimas temporadas, né? Assim dizer. Uhum. Mas isso é um fator muito crítico em relação à preparação das empresas. Você acha que esse tempo ele pode ser um fator prejudicial ou, de repente, alguma coisa que torne o processo um pouco mais difícil para algumas empresas? Olha, Carlos, o que acontece? O Proética, ele sempre tem, essa sua pergunta é interessante porque me dá um gancho para eu poder falar o seguinte, o Proética, ele tem um período de inscrição, mas muitas das vezes as empresas, elas ficam perguntando, bom, então eu vou mandar o documento que eu estou produzindo hoje, por exemplo, a evidência que eu estou produzindo hoje, dia 27 de outubro, é uma documentação que eu vou submeter no Proética desse ano? Não. O Proética, ele vai querer ver uma documentação que já foi produzida pela empresa em um período de tempo. Então, Carlos, isso
é muito importante isso que você está perguntando pelo seguinte, muitas das vezes as empresas ficam preocupadas de gerar os documentos, né, as evidências agora, mas muito pelo contrário. Até porque não teria objetivo nenhum de você gerar evidências agora de um processo em que você tem 3 meses para submeter a documentação. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o regulamento do Proética 2021, que é justamente esse período que a gente está conversando, o artigo 10, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: serão considerados para fins de avaliação apenas os documentos comprobatórios produzidos entre 1º de setembro de 2018 e 31 de outubro de 2020. Ou seja, a empresa ela vai ter que, quando submeter a documentação, ter as evidências nesta janela, 1º de setembro de 2018 a 31 de outubro de 2020. Então, esse é um tempo importante. E aí você falou, né, se a empresa ela já está estruturada, se a empresa ela já possui os processos implementados, o que ela vai fazer? Ela vai ter, obviamente, nesses 3 meses, que cumprir o processo que o Proética determina, que o Proética exige. A diferença é que ela vai ter menos tempo para produzir isso, ou para se organizar. Mas se ela já está organizada e já tem um programa de compliance ou um programa de integridade, dependendo da nomenclatura que a empresa use, organizado, fica fácil, não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho que é o grande X da questão, e aí é o que nós da BRA Certificadora podemos ajudar a empresa, principalmente pelo fato do Proética ser de 2 em 2 anos, é o seguinte: será que aquilo que você está submetendo para cada item do questionário do Proética é de fato a evidência que a CGU considera como sendo adequada para você tirar a nota máxima em determinado item? Então, isso é que é o X da questão. E por isso que nós, da BRA Certificadora, difundimos, e até mesmo por meio de uma parceria internacional que nós temos com a RPM3 Solutions dos Estados Unidos, nós desenvolvemos juntamente com eles, ou seja, nós somos representantes deles aqui no Brasil, de um software de gerenciamento de riscos que nós aplicamos para a realidade do Proética. Ou seja, a sua empresa quer se submeter ao processo do Proética, mas o Proética é de 2 em 2 anos. Será que não vale a pena ela passar por uma análise de risco que é feita por um software próprio de análise de risco para ver se aquilo que ela tem produzido nesse período atende ao Proética e o que ela deveria implementar ou ela deveria melhorar a nível de solução? Será que ela está, por exemplo, colocando muitos documentos em cima de um item que tem uma pontuação relativamente baixa e ela não tem que focar em colocar os documentos num item que tem uma pontuação mais alta? Isso é fundamental, Carlos. Eu acho que a empresa ter essa organização e saber de fato o que ela vai atender no Proética para que ela chegue na pontuação necessária que a própria CGU determina como sendo dos itens necessários para você submeter o seu programa, tá? Uhum. Isso resbala também aquilo que a gente já vem comentando até nos próprios webinars, né? A gente coloca essa questão do nível de maturidade do sistema de gestão da empresa, né? Uhum. E a caráter dessa questão, o que muda, ou então se muda de fato alguma coisa na avaliação desse ano para as empresas a nível de processo, né? Tanto documental, a gente falou aqui de evidência, até pode ser uma dúvida para as empresas que queiram fazer inscrição esse ano, se o processo ele vai receber alguma transformação. O processo em si, Carlos, essa é uma boa pergunta também que você está me fazendo. O que acontece? O processo em si, ele não muda. Por que o processo em si ele não muda? Para você submeter e para você participar do Empresa Proética, existem alguns steps que você tem que cumprir. Ou seja, você tem que partir da inscrição, você tem que fazer a sua inscrição no site da CGU, você tem que encaminhar o seu relatório de análise de perfil, que nessa análise de perfil é um relatório objetivo em que a CGU já pergunta uma série
de questionamentos para você e você, obviamente, tem que responder dentro daquilo que a CGU está te questionando, e depois você tem a própria submissão da documentação. E a CGU, o que ela faz? Ela divide em 6 grandes áreas esse questionário de atuação, que são basicamente áreas que estão consagradas dentro da própria legislação, da lei anticorrupção e do decreto-lei, que são as áreas de um programa de integridade, ou seja, comprometimento da alta direção e compromisso com a ética, políticas e procedimentos, comunicação e treinamento, canais de denúncia e remediação, análise de risco, monitoramento e transparência e responsabilidade social. Aí você vai me perguntar, Arthur, mas isso é o mesmo processo, são as mesmas áreas relacionadas ao Proética 18 e 19. O que mudou? Carlos, o que mudou objetivamente foi o seguinte: nós sempre tivemos 6 áreas. Só que agora, por exemplo, comprometimento da alta direção e compromisso de ética, vamos supor, um exemplo, a CGU ela questionava, ela perguntava em 6 questionamentos, em 6 perguntas, agora ela vai fazer em 9. Canais de denúncia e remediação, antes eram 7 perguntas, agora ela vai fazer em 12. Então, isso modificou e a empresa ela tem que estar atenta a isso, porque muitas vezes, se ela já participou ou se ela já estava preparada para o que era o Proética 18 e 19, ela vai ter que analisar e ela vai ter que se adaptar até a nível de documentação que ela vai colocar no sistema de uma forma diferente, porque aonde você coloca a documentação e o que você coloca é que é a chave do sucesso para você, obviamente, dependendo da qualidade da documentação, não é só simplesmente você apontar a documentação correta no lugar certo, e a qualidade também da documentação. Então, isso é fundamental. E aí, mais uma vez, por que eu reputo como sendo importante uma análise que nós fazemos por meio do nosso software? Nós distribuímos todos esses questionamentos dentro da pontuação. Por exemplo, comprometimento da alta direção em compromisso com a ética tem uma pontuação. Transparência e responsabilidade social tem outra. Não são pesos iguais. A CGU, ela justamente distribui pesos diferentes e pontuações diferentes. Então, o que nós fazemos com o auxílio desse software? Nós justamente colocamos essa pontuação dentro do software para que ele possa até mesmo pontuar o seguinte: olha, nesse item aqui, você tem que tomar mais cuidado, porque, obviamente, ele é um item que você tem uma pontuação maior por causa do peso. Então, a pontuação de cada, para você ter uma noção, Carlos, e as pessoas também estão nos acompanhando, a média da empresa ela tem que ser 70 pontos. A média geral. Então, você tem que ter um somatório de 70 pontos, tá? Para você ser uma empresa proética. Você tem 6 áreas e você tem que ter um somatório de 70 pontos. Porém, você não pode tirar menos de 40 pontos em cada área, certo? Então, isso é muito relevante. Ou seja, a empresa ela tem que tomar cuidado, porque ela pode até tirar, por exemplo, 50 pontos no item comunicação e treinamento, mas ela não pode tirar 30 pontos em análise de risco e monitoramento, tá? Porque senão ela já está automaticamente eliminada. Então, quando você agrega a isso um software que te dá as respostas e te dá as perspectivas mais assertivas de aonde que você tem que tomar um cuidado maior dentro da sua realidade, fica muito mais fácil de você conduzir todo esse processo. Mas o pressuposto básico, Carlos, e fundamental é: a empresa tem que ter a documentação e tem que ter a implementação do seu sistema, porque pela janela que a gente conversou, ela vai ver o seu passado recente. Ela não vai ver uma documentação de daqui a um mês. Então não adianta a empresa também chegar agora: pessoal, o Proética abriu as inscrições, vamos fazer aqui um mutirão para gerar documentos. Negativo, porque ela vai ver um período de tempo passado. E a gente aqui, como uma empresa que tem expertise disso, pode assessorar a empresa a fazer uma organização melhor para uma análise assertiva e objetiva dentro do que a CGU está pedindo. Perfeito. A gente trabalhou essas questões aí todas também no webinar, né? A gente tem falado, inclusive canal de denúncia é um tema, não sei se já vai ter ido para o ar esse vídeo antes ou depois, mas foi um dos últimos nossos. E, bom, você falou aí da relevância que alguns tópicos têm
E é importante perceber que o próprio programa ele não permite, de certa forma, erros, né? Você tem que ter um sistema estruturado e completo. Então, hoje, talvez a maior dúvida que um cliente possa ter, né, um cliente ou qualquer gestor de uma empresa, o que eu deveria fazer a partir de agora? Né? Não pensando em vou me inscrever agora para 2021, ou então, de repente, vou esperar o próximo, mas independente da ação que ele for tomar, qual é a primeira medida? Carlos, Qual seria o conselho, de uma vamos lá. certa forma? Primeiro, a primeira medida, o primeiro conselho que eu passo para as empresas, porque, obviamente, como nós prestamos esse tipo de serviço, as empresas já estão sempre em contato com a gente, perguntando, vem cá, e o Proética 2021? A gente sempre recebe muitos e-mails e também telefonemos, até pelas nossas redes sociais, das empresas buscando isso, né? E o 2021, obviamente que esse ano é um ano atípico por tudo que a gente está vivenciando. O início das inscrições começou de uma maneira tardia, como esse gap, né, esse período de inscrição vai ser também mais curto, como a gente já comentou. Bom, mas respondendo mais objetivamente a sua pergunta, cara, a primeira ação que a empresa tem que fazer é o seguinte: o que eu já fiz, o que eu já implementei, né, dentro desses 6 itens que são as 6 áreas fundamentais. Porque a empresa, para ela ser uma empresa proética, que é diferente, por exemplo, de um processo de certificação em que você não pode ter gaps ou você não pode ter lacunas, o processo de certificação, eu sempre falo isso, eu acho que é até um momento interessante para a gente falar isso, Carlos. O processo de certificação, ele é uma radiografia atual da sua empresa. Então, se eu vou fazer uma auditoria na sua empresa hoje, eu vou verificar todos esses itens, mas para que ela venha a ser certificada, ela tem que estar 100%, ela não pode apresentar nenhuma não conformidade, né? No caso do processo do Proética, ela é um sistema que ela faz uma pontuação em que você não precisa necessariamente ter 100 pontos, né? Você tendo um somatório de 70 pontos, você passa. E eu acho que a primeira atitude que a empresa tem que fazer é, dentro das 6 áreas, que são comprometimento, a política, aquelas todas que eu já conversei com você aqui antes. Será que eu tenho pelo menos 70 pontos nessas áreas, né? Ou pelo menos eu consigo ter mais de 40 pontos nessas áreas para que no somatório de todas as outras eu tenha o somatório de 70 para que eu possa vir a ser uma empresa proética? E aí você pode perguntar, poxa, mas como a empresa vai ter essa noção? Bom, se ela já tem um sistema, ou se ela já tem uma área experiente e uma área que tenha já bem desenvolvida num processo, muito possivelmente, até mesmo internamente, os funcionários elas podem já dar uma resposta para ela de falar o seguinte, olha, para a alta direção da empresa, com o que a gente tem hoje aqui implementado, a gente não consegue. Vamos batalhar e vamos nos preparar para a próxima. Ou a empresa ela pode, por exemplo, buscar de um serviço profissional como o nosso, que vai dar essa resposta para eles. Olha, pela documentação que você tem aqui, e isso a gente indica fortemente, porque nós já temos toda a metodologia do software, como eu comentei com você, e nós já temos expertise, principalmente por ser uma empresa de certificação, para que a empresa até mesmo poupe tempo e trabalho da sua equipe de falar o seguinte, olha, realmente o que vocês têm hoje, vocês ainda não estão preparados para esse nível de atendimento que a CGU espera de uma empresa. Ou vocês já estão preparados, vocês podem submeter a documentação. Então, o que eu acho fundamental da empresa é o que eu tenho hoje nesse período de documentação que a CGU exige. O que nós temos hoje? Tenho condição? Eu acho que sim. Eu quero buscar uma assessoria especializada para me dizer se eu tenho ou não tenho. Não tem problema nenhum. Agora, a empresa tem que fazer isso o mais rápido possível pelo curto prazo de tempo que a gente tem da inscrição e da submissão da documentação. A gente está chegando mais para o final e para a gente fechar esse bate-papo, você falou de um software que a gente usa nessa avaliação
Será que a gente consegue, você consegue explicar um pouquinho melhor para o pessoal como esse software funciona, como ele objetivamente pode ajudar na adequação, né, do programa de integridade, do sistema de gestão da empresa? Carlos, posso sim, cara. Como é que funciona esse software? Como nós utilizamos, né, e a própria CGU, ela criou toda uma sistemática para analisar as empresas. Esse software é um software consagrado da RPM3, que é uma empresa americana especializada em análise de risco. Então, como toda análise de risco, o que nós colocamos? Nós colocamos os itens, né, os quais a CGU ela vai avaliar a empresa, colocamos todas as informações relacionadas a essa avaliação a nível de pontuação. E aí, como a gente fala de riscos, o que a gente coloca? Por exemplo, se você tem um item que ele tem uma pontuação maior, obviamente que essa informação ela é inserida no software para que fique claro para você o seguinte: se você não tiver um documento específico desse item que tem uma pontuação maior, o teu risco de não obter uma pontuação boa, obviamente, junto à banca de análise da CGU, vai ser muito maior. Então, o software ele vai te pontuando isso dentro daquilo que a gente informa na configuração do software, pela experiência que nós temos de já acompanhar o Empresa Proética desde o seu nascimento em 2010. Então, ele é interessante porque nós agregamos a uma metodologia que o software tem de análise de risco, todos os itens relacionados ao que a CGU cobra, e não só o item, que, por exemplo, a CGU coloca as áreas, mas dentro de cada área, a CGU ela te faz várias perguntas de cada área, que dentro dessas perguntas, ela obviamente ela vai dar uma pontuação específica. Então, vou te dar um exemplo. Você tem lá um item que fala justamente sobre o código de ética, se a empresa possui ou não um código de ética. Bom, se você vai falar que a sua empresa não tem um código de ética, aí, meu amigo, não tem nem como você seguir. Agora, dentro do código de ética, existem alguns steps que a CGU te pergunta se você tem ou não. E, obviamente, que o fato de você ter o código de ética, você já sai com uma pontuação. Mas essas outras informações que devem estar contidas no código de ética vai te gerar uma subpontuação, vamos dizer assim. E, a partir daí, é distribuído dentro do software. Então, a partir do momento que você submete a documentação, o software vai te falar, olha, aqui a probabilidade de você ter uma pontuação 75 é muito grande. Então, o teu documento está ok para essa pontuação. Mas você quer 75 ou você quer 100? Então, o software ele é importante dentro do Proética, para a submissão do Proética, como a gente está conversando, mas também ele é muito relevante se você quiser fazer uma melhoria sempre contínua do teu programa, porque ele sempre vai te colocar, olha, aqui está faltando, tem um gap, que é também um serviço de gap análise que a gente faz, tem um gap de tantos por cento ou de tal pontuação para que você chegue a um nível de excelência dentro do que esse requisito que a lei determina ou que a própria CGU solicita no Proética. Então, o software, ele é muito interessante para isso. E eu posso até, Carlos, aproveitando aqui o espaço, fazer uma pequena apresentação de como isso é demonstrado basicamente. Eu vou mostrar minha tela aqui para que você possa ter uma noção mais clara do que vem a ser isso. Pessoal, aqui eu já estou dentro do sistema, tá, Carlos? Para que você possa ter uma noção de como funciona. Então, aqui nós temos todas as 5 áreas. Aqui é um exemplo de um caso que nós fizemos com uma empresa, tá? De uma análise, exatamente isso, relacionada ao Proética. E aqui nós temos o quê? Nós temos área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, exatamente como o Proética determina. E aqui, olha só que interessante, nós colocamos aqui menor ou igual a 40, maior que 40, menor que 70 e menor que 90, certo? E olha só que situação interessante, Carlos. Como todas as perguntas que são feitas pelo Proética,
nós subdividimos em questionamentos, da mesma forma que o Proética faz, para que a gente analise a evidência objetiva que a empresa quer postar ou já possui, certo? E aí você vai gerar aqui uma série de itens, que são um total de 46 itens, que são os itens avaliados pelo Proética, e aqui a gente faz, por exemplo, uma subdivisão daquilo que está abaixo ou não da pontuação mínima que o próprio Proética determina. Então aqui, por exemplo, que ela não tinha nada menor ou igual a 40 pontos. Mas aqui ela já tinha 12 itens que já estão numa nota meio perigosa. E 23 e 11 itens que já estão com uma nota boa ou satisfatória. Por que isso é importante? Eu estou falando em Proética, tá, Carlos? A gente está falando na empresa submeter a documentação em Proética. Eu vou precisar, de repente, atacar esses 23 itens ou esses 11 itens que já estão com uma nota acima do que o Proética determina? Não necessariamente. São importantes? São, mas para o Proética o mais importante é você melhorar a nota desses 12 itens. Então a gente vai objetivamente na empresa informar o seguinte, empresa, esses 12 itens aqui são os itens que você tem que trabalhar para melhorar. Quais são os documentos que você pontuou? Esses documentos aqui, eles estão, entre aspas, perigosos. Talvez você não consiga a nota necessária. Quais são outros documentos que você tem para poder para poder demonstrar objetivamente? Então, quando você coloca isso a nível do software, fica muito mais fácil para você entender. Então, por exemplo, o software ele te dá várias informações. Por exemplo, aqui, ele já te dá uma informação mais detalhada. Então, vocês percebam aqui que monitoramento, essa empresa está muito falha em monitoramento. Então, a nota dela é muito baixa. Então, políticas e procedimentos também está com uma pontuação insatisfatória. Transparência e responsabilidade, que fala lá sobre o item da área 6, também está insatisfatório. Então, se a empresa hoje for simplesmente colocar a documentação no Proética, ela já não vai nem passar, porque ela tem esses 4 itens aqui que estão abaixo do que a gente coloca como sendo o mínimo de 40 pontos. Tá? Então, possivelmente, a empresa ela não vai conseguir. Então, se a empresa ela já tem essa análise anterior, isso é fundamental para ela ter essa noção. Mas vem cá, mas por que eu tenho essa pontuação? O que eu tenho que melhorar? O que eu posso melhorar? E não, de repente, perder um tempo muito grande, até mesmo submetendo a documentação no Proética, se ela já sabe que ela não vai passar, porque você vai ter que colocar uma mão de obra em cima disso, você vai ter um tempo para subir, você tem que acessar o site, enfim. Então, esse tipo de análise aqui, que não é uma análise só para o Proética, tá, Carlos? Esse software aqui a gente utiliza para todos os serviços que a gente presta, de gap análise, até mesmo de certificação, isso é importante deixar isso claro, mas no Proética, como é extremamente objetivo, você tem uma pontuação e você tem, de fato, algo a implementar, está aqui, já tem uma radiografia completa do teu sistema. Você pode exportar para Excel, eu exporto isso para Excel e mando para todas as áreas responsáveis da empresa. Você tem uma série de informações muito interessantes. Aqui, por exemplo, ele já estratifica de uma forma muito mais detalhada. Você tem, por exemplo, aqui, eu quero ver só da área 1. Então, vamos ver aqui apenas da área 1. Ele coloca aqui a pontuação apenas da área 1, que você tem uma série de itens. Você tem um total, a gente fala sempre sobre a suficiência do documento, a qualidade do documento, ou seja, isso são coisas que a CGU ela vai verificar. E isso é fundamental para a empresa. Por isso que a gente tem realmente uma parceria com a RPM3, como eu comentei com você, uma satisfação muito grande de aplicar nos nossos processos e também oferecer para os nossos clientes uma ferramenta dessa qualidade e que pode ser utilizada não só num processo de análise relativa ao Proética, Carlos, como também se você é uma empresa que quer implementar isso na dinâmica da tua área da gestão da qualidade, por exemplo. Você pode fazer da análise de risco, pura e simplesmente, de governança. Você pode fazer isso também, você pode implementar
essa ferramenta que ela é muito útil e muito interessante para a empresa. Ficou bastante claro essa apresentação. A gente pôde tocar em pontos relevantes a respeito tanto do Proética como da sistemática, e também de características importantes que as empresas têm que se atentar, né? Bom, gostaria de agradecer, Arthur, pela presença aqui no nosso bate-papo, a gente poder trazer esse assunto, né? Poder colocar esses questionamentos e poder passar para o pessoal que está assistindo a gente, para eles poderem, né, ter essa noção, essa visão do que é realmente proética, do que é importante a gente trabalhar antes e, obviamente, durante o processo de aprovação, né? Você gostaria Carlos, de deixar mais algum comentário? Só queria agradecer pela oportunidade, deixar claro que a BRA ela tem um compromisso muito forte, tanto qual a própria CGU, de desempenhar e de fomentar essas iniciativas, buscando, né, a cultura de compliance, nós da BRA também. Obviamente que nós somos um prestador de serviço relacionado a isso, mas eu acho que a gente tenta fazer isso sempre da melhor maneira. Você agregar um software na sua prestação de serviço, eu acho que é fundamental, até para deixar os resultados cada vez mais objetivos para os clientes, e só tentar realmente que, para esse ano especificamente, a agenda de inscrição do Proética ela está bem curta, e importante que as empresas, por meio da sua alta direção e até das pessoas responsáveis pelo compliance nas empresas, busquem essas informações e realmente não percam tempo, porque 3 meses são esse tempo voa, e pelo que vocês puderam perceber, existe todo um mecanismo que a empresa tem que ter, existe toda uma série de documentações que a empresa tem que postar, e dentro desse curto prazo é fundamental que a empresa saiba aquilo que a CGU está precisando, saiba se de fato atende, e obviamente a gente está à disposição aqui para ajudar as empresas a participar e a dar o nosso suporte profissional dentro do Proética. Carlos, muito obrigado, estou à disposição e, novamente, como o Carlos já comentou, acompanhe os nossos webinars sobre compliance e integridade mensalmente nas nossas redes sociais, a gente divulga aí, que é o nosso compromisso, são webinars gratuitos, que é o nosso compromisso de fomentar a cultura de compliance a todos e todas as empresas e a nós como cidadãos principalmente. Tá bom, Carlos? Um forte abraço aí, muito obrigado, cara. Perfeitamente, também. Até a próxima. Até a próxima.